A graça e a paz, meus amados queridos irmãos e irmãs em Cristo, tudo bom? Vamos aí para mais um vídeo? Hoje, antes de mais nada, eu quero fazer os agradecimentos aqui aos seguidores do canal, né? Agradecendo a Larissa Paula, né? Que sempre comenta aí e me incentiva a continuar gravando os vídeos. Obrigado, Larissa, aí por seguir o canal, por me dar essa força aí, né? Por me incentivar a não deixar de fazer os vídeos, né? Sei que tenho muito que melhorar ainda, né? O meu vídeo é simples, é um vídeo amador, mas é um vídeo que leva o conhecimento. Isso que importa é o conhecimento bíblico, mediante as escrituras puro e genuíno. Então eu sou grato a você pela força que você me dá aí, os seus comentários, tá bom? Agradecendo a Flávia Vieira, outra seguidora do canal também. A Larissa tá sempre comentando, vez ou outra ela faz os comentários dela e é bem-vindo os comentários, tá? Mesmo que às vezes pode discordar uma coisa ou outra, mas pelos comentários dela parece que ela concorda com o que eu comento aqui, do que eu falo, né? Mas, e mesmo se discordar, eu respeito, tá bom? Fique claro isso, tá bom? Agradecendo o Marcelo Andrade, também outro seguidor do canal. Abraço, Marcelo. Tamo junto, né? Brito, agradecendo o Brito também por seguir o canal aí, Brito. O mecânico, né? Tem o mecânico. O Rodrigo também é outro que tá sempre comentando, né? Ele fez um comentário aí. E depois eu te respondo, porque a resposta é longa, Rodrigo, que eu quero te dar, por isso que eu não te dei a resposta ainda, que ele perguntou se eu conheço Charles Spurgeon. Conheço, de ouvir falar, né? Assim como conheço também Billy Graham, que é um grande pregador, Charles Spurgeon, Paul Washer, também tem o Paul Washer, né? Só que a gente tem que ficar atento, tá? Porque todos esses são excelentes pregadores, mas eles foram frequentadores de denominações. Então, quando entra a denominação no meio, às vezes eles vão pregar de acordo com as denominações que ele frequenta, né? Esses pregadores, eles não pregam exatamente tudo de acordo com as denominações que ele frequenta, mas tem algum, porque o evangelho puro, você está desprendido de religião. Então você prega com toda a pureza da palavra, da sua doutrina. Quando entra denominação, entra templo religioso no meio, a pessoa sempre vai defender, mesmo que seja o pequeno viés da denominação que ela frequenta, ela vai pôr no meio da sua doutrina. E isso acaba desvirtuando alguma palavra. Então por isso que é importante a gente comparar com a Bíblia tudo que a gente escuta de quem quer que seja, por mais sábio que essa pessoa seja. Compare também o que eu falo, porque eu não estou isento, nem o apóstolo Paulo estava isento, porque os berianos foram comparar, né, o que ele falava, tá bom? Só essa ressalva que eu dou para vocês aí. Mas eu conheço esses pregadores sim, de ouvir falar, né? Alguns já partiram já há muito tempo, ou esses todos partiram, né? Mas assim, eu conheço porque eu estudo sobre as coisas, né? Mas não tenho muito conhecimento das pregações dele a fundo, assim, quem era a pessoa dele, mas eu sei que ele era um grande pregador, sim. Tá bom? E aí, respondendo o Rodrigo aí, né? Depois eu te respondo pessoalmente, Rodrigo. Tá bom? Agradecendo também Raoni e José Carlos. E Cleia Cristina, que eu tive o prazer de conhecer. Abraço, Cleia, que é colega do meu primo me apresentou e ela é seguidora do canal, né? A irmã Fernanda, que é uma irmã que eu também tive o prazer de conhecer. Tamo junto, irmã Fernanda. Quando precisar de mim, estamos aí, né? Um para ajudar o outro, tá bom? Aprendo muito com você também, do que você fala da sua história de vida, que você fala das suas coisas aí, como você aprendeu da palavra, né? A gente ajuda um ao outro, né? O meu primo Hélio, que abraço, Hélio, que a gente tem comunhão um com o outro, a gente estuda a palavra junto. Às vezes quando a gente pode, eu posso visitar ele ou ele a minha casa, mais eu visito ele do que ele a mim, mas quando a gente pode estar junto, estuda a palavra, fala das coisas de Deus e também pelo WhatsApp a gente conversa, aprendendo um com o outro da palavra também, tendo comunhão, tanto fisicamente quando dá e tanto espiritualmente de longe. A Jane, minha irmã, não sei se ela ainda continua seguindo o canal, faz tempo que eu não a vejo, mas
Que Deus abençoe, derrame os bênçãos sem medida, esteja sempre contigo, minha irmã. Que Deus esteja sempre te guiando aí, não desista do caminho do Senhor, não. É difícil, mas vale a pena. Aparecido, o abraço Aparecido, foi ele que me orientou para me abrir o canal, né? Deus usou ele para vocês verem que ele é um irmão que frequenta denominações, mas eu respeito ele, tenho ele como irmão. Porque tem alguns que frequentam, mas estão enganados, mas são sinceros de coração, estão lá sinceros. Tem uns que são enganadores, mas tem alguns que são povo de Deus, porque senão Deus não mandaria sair de lá no livro de Apocalipse, né, irmãos? Marcos, o Marcão aí, né, que eu trabalhei com ele aí, de vez em quando eu envio o vídeo para ele. Abraço, Marcão, tamo junto aí. Seu Paulo, que eu trabalhei com ele, me ajudou muito no ambiente de trabalho lá, agradeço muito a ele, né? Até brincava, chamava ele de papai, né? Tamo junto, seu Paulo, beijo, amo o senhor. Então, a Elizabeth, que eu tive o prazer de conhecer também, a irmã Elizabeth, num ambiente de trabalho que eu tive, num dos terminais aí que eu trabalhei, né? A gente falava pouco da palavra, eu falava com ela, mas de vez em quando eu envio meus vídeos para ela. Abração para você, que Deus te abençoe grandiosamente, ilumine seus caminhos, tá, Elizabeth? A irmã Fabiana, que eu conheci também em um ambiente de trabalho, que é uma pessoa muito sábia, uma irmã muito sábia, frequenta templos religiosos também, tomara que Deus abra os olhos dela disso, porque ela tem muita sabedoria da palavra, deu para perceber só de conversar com ela, aprendi muito com ela também, né? Abraço a minha mãe, Hortência, mãe, beijoca pra você, te amo, viu? Dá um abraço aí aos meus irmãos, né? Quando der aí eu vou estar indo fazer uma visita à senhora, tá bom? Minha tia Márcia, que Deus te dê sabedoria, minha tia Márcia. Amo a senhora também, te dê sabedoria e mais conhecimento da palavra. Se tiver alguma dúvida, quiser me perguntar, tô aqui para isso, não só a senhora, como qualquer seguidor do canal. Tem muitos que tem mais conhecimento até do que eu da palavra, né? Aí que é seguidor do canal, mas aqueles que tem dúvida, quer perguntar alguma coisa que não foi revelada a vocês pelo Senhor, pergunte, eu vou ter o maior prazer. Se eu souber, eu vou ter o prazer de responder, tá bom? Esses daí, se eu esqueci de alguns, me perdoe, tá, irmãos? Porque é muita gente e o vídeo de hoje não é sobre agradecimentos, não. Embora eu tive essa ressalva aqui, né, dei essa ressalva, mas o vídeo de hoje é falar, não sei se vai dar tempo, do que é a fé em Deus. Por que o vídeo de hoje é sobre isso, irmãos? Porque que é fé? Fé é você crer em alguma coisa, certo? Então você pode ter fé que você vai evoluir na vida, que você vai conquistar o que você deseja, você pode ter fé que vai ganhar na loteria, você pode ter fé no seu time de futebol. Fé é crer em algo, não necessariamente é crer em Deus. Mas o que diferencia a fé em Deus da fé em qualquer outra coisa? Porque muitos confundem isso daí. Porque fé não é só você, a fé em Deus, eu estou falando da fé do Criador, daquele que é o Criador e que é o Deus das Escrituras. Então, fé em Deus não é você só saber que o Criador existe, que Ele criou os céus e a terra e que Ele nos abençoa. Fé é você crer em tudo que Ele fala na sua palavra e colocar em prática e obedecer. Mesmo quando tem coisas que você não entende. Porque tudo que Deus quer que a gente saiba para piedade, para amor ao próximo e para a nossa salvação da vida eterna, está escrito na palavra. Deus revelou na palavra, irmãos. Entendeu, irmãs? Só que tem coisas que é desígnio de Deus que Ele não revelou na sua palavra. Vai ter coisas que a gente vai sair dessa terra sem ter conhecimento, porque nós somos contaminados com o pecado. Então, nós somos seres limitados perante o Criador. Então, vai ter coisas que a gente não vai entender aqui na terra, vai ter muitas dúvidas, vai perguntar, e é lícito você perguntar no sentido de você questionar a Deus, mas para entender, não para questionar a Deus, para falar que Deus não existe, mas também é livre, a pessoa pode também não crer em Deus, é o direito dela de não querer crer em Deus, né? Mas então, voltando ao assunto do que é ter fé em Deus, porque assim, ó, fé em Deus, Deus falou para Abraão, sai da sua parentela, Abraão, e vai para o lugar que eu vou te dizer. Abraão saiu sem saber para onde ia, no caminho que Deus foi revelando bem lá na frente. Vai ter pessoas que Deus vai mandar sair e ir para outro lugar, vai ter pessoas que Deus vai mandar ficar.
Ah, não, todos mandaram sair, é mesmo? Então por que que o apóstolo Paulo, quando quis ir para um lugar, o Espírito Santo impediu ele? E usou pessoas para poder falar para Paulo, o Espírito Santo usou pessoas para Paulo não ir, mas Paulo desobedeceu. Isso prova que nós não somos perfeitos, que a gente pode, eu mesmo já, às vezes mesmo depois de convertido, caí, falhei em alguns aspectos, irmãos e irmãs. Eu também desobedeci, não por vontade própria, mas por estar iludido, por estar enganado. Então nós temos a carne, nós temos o Espírito Santo, mas também temos a carne. Tem uma luta. Paulo fala disso em carta aos Romanos. O bem que quero fazer não faço, mas o mal que não quero estou sempre fazendo. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Isso ele está expressando que tem uma luta, que a carne se opõe contra o Espírito e o Espírito milita contra a carne. Então tem uma guerra que você vai ter que combater com o poder da palavra e do Espírito Santo. Por que eu venho trazer isso aqui? Porque assim, ó, muitas dúvidas são. A gente tem, e é natural, é lícito ter dúvidas. Entendeu? Mesmo quando a gente conhece a palavra, a gente não sabe de todas as coisas. Né? Então você pergunta assim, muitos se questionam. Se Deus é onisciente, é onipotente, por que ele criou Satanás, sabendo que Satanás ia pecar? Que se Deus é onisciente, que ele sabe de todas as coisas lá na frente, por que ele criou o ser humano sabendo que o ser humano ia pecar? Aí eu vou tentar explicar isso aqui. Sei que muitos não vão concordar, mas eu estou fazendo meu papel, irmãos. É o que eu acredito, certo? Se vocês não acreditam da mesma forma, é o direito de cada um. Então, eu penso assim, ó, que Deus não fez ninguém para ser robô, certo? Então, antes do pecado se manifestar, porque primeiro foi criado os anjos, depois foi criado os seres humanos. Então, Deus criou tanto um quanto o outro com livre-arbítrio. Porque se fosse robô, não teria livre-arbítrio, certo? Então Deus deu o livre-arbítrio para os anjos e para o ser humano. Hoje nós não temos total arbítrio, a gente tem arbítrio, não livre-arbítrio. Porque livre-arbítrio, se você tivesse total arbítrio, você seria Deus de você mesmo. Não precisaria de um superior divino. Entendeu? Eu acredito que a gente tem um certo arbítrio até certo ponto. Deus fala para você escolher o bem e o mal. Põe o bem e o mal no seu caminho. Escolha, meu filho, minha filha, porém o bem. Então, Deus não impõe que você escolha o bem. Ele te dá o conselho, como um pai ao filho, que você escolha o bem. Mas a decisão é sua. Você vai arcar com as consequências de acordo com as suas escolhas. Entendeu? Então, eu vejo assim: Deus criou Lúcifer, mesmo sabendo que ele ia pecar, e o ser humano ia pecar, por quê? Primeiro, que Deus quer povoar o céu. Deus, ele não queria viver só ele, o Criador. Ele quer criar criaturas, quer criar coisas, como ele criou. Céu, terra, mar. A luz não, porque a luz sempre existiu. Porque a luz é o próprio Deus, é o próprio Yeshua, o próprio Yahweh. Então, mas ele criou, haja luz, que a luz se manifestasse. E só tinha treva perante as terras. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas, como diz o livro de Gênesis. Então, Deus criou para povoar o coisa. Só que ele sabia que muitos iriam pecar. Mas isso não impediu que Deus deixasse de criar o ser humano. Porque ele sabia que também ele já tinha o plano de redenção e que muitos iam se salvar. Mas mesmo ele tendo em mente que alguns iam se perder, mas ele podia não deixar não existir ser humano nenhum. Mas ele criou o ser humano, mas pelo menos ele vai povoar o céu com aqueles que haveriam de se salvar. Entendeu? Para ter pelo menos aqueles que vão se salvar povoar o céu. Entendeu? Então, mesmo sabendo que Satanás ia se corromper, Deus deu o livre-arbítrio e deu a chance dele andar no bem. Ele que não quis. Por quê? Não foi que Deus, quando fala que Deus criou o mal, porque Deus criou não o mal moral. Deus criou o mal moral. Deus criou Lúcifer, que haveria para se tornar em mal. Né? Por que Deus colocou lá o fruto do bem e do mal, sabendo que podia pecar? Mas Deus não deixou de avisar. Do dia que comereis, morrereis. Então ele avisou. Ah, mas ele pôs lá, então ele é mal, porque ele tentou, ele não tentou ninguém. Quem tentou foi o livre-arbítrio e a serpente, sabendo disso, que a serpente não é Lúcifer, tá, gente? Que muitos aí, os ateus ficam falando isso aí, tipo, contrariar a palavra de Deus.
Vocês ficam falando que ninguém, nem Gênesis falou que a serpente é Lúcifer. Ela falou que é uma figura, porque Lúcifer, Satanás, é um ser espiritual. Diz que ele tomou posse da serpente. Então Deus usa a serpente como figura para se referir a Satanás. Só que a serpente, naquele momento, a figura da serpente se referia a Satanás. Mas Deus usa a mesma figura da serpente para se referir a Cristo. Que fala, e Moisés, levante a serpente, quem olhar para ela será curado. Lá no Êxodo, entendeu? Em outros livros lá também da lei, lá está escrito isso. Então, é uma figura, irmão. Ninguém está falando que a serpente é Satanás. É igual o dragão de Apocalipse. Fala que Satanás é o dragão. Então, mas ele não é o dragão literal. É uma figura para representar algo ou um ser. É igual quando fala águas. Está falando de pessoas lá. Água também não simboliza só pessoas. Se você não estudar a Bíblia, você não entende isso. Simboliza também a palavra de Deus. A água da fonte da vida. Entendeu? Só que em Apocalipse a água representa pessoas. Muitas águas. Aonde está assentado. Entendeu? Está assentada. Entendeu? Sobre muitas águas. Diz Apocalipse. Se refere a pessoa ali. Já naquele contexto. Entendeu? Então a pessoa faz o exercício danado para descaracterizar a Bíblia e falar que a Bíblia não é a palavra de Deus. Que Deus não existe. Isso é trabalho do diabo em cima dos ateus. Tem uma ateia aí que tá fazendo isso também, né? Aí os caras protegem, falam que é falta de entendimento. Não, pra mim, do jeito que ela fala, você me perdoe, eu não tô julgando ninguém, irmão, mas do jeito que ela fala, descaracterizando a palavra e dizendo que Deus não existe, do jeito que ela fala, que eu já vi o vídeo dela, vários vídeos dela, já até embasei o meu vídeo dando explicação, ela debatendo com o cristão, ela é uma usada pelo diabo, entendeu? Como muitos têm aí no YouTube, nas coisas, porque eu tenho discernimento de perceber uma pessoa que tem falta de entendimento bíblico, que é diferente de uma pessoa que é usada por Satanás, entendeu? Maliciosa, entendeu? Para fazer as pessoas desviar e não crer em Deus, entendeu? Porque ela era uma religiosa, saiu da religião, se decepcionou lá, por quê? Porque ela achava que a fé estava alicerçada na religião, e não tá. Fé em Deus não tem a ver com religião, entendeu? E muitos não entendem isso até hoje. Então, por exemplo, assim, tem coisas que você vai perguntar para Deus, e o que é fé? Tem coisa na Bíblia, eu pergunto assim para Deus às vezes, eu habito no corpo de carne, sujeito a pecar, certo? Só que eu sou convertido, eu aceitei Jesus. Aí às vezes eu pergunto para Deus, por que eu ainda peco, Senhor? Porque seria para mim ser perfeito, entendeu? Porque eu aceitei Jesus, Jesus é perfeito, o Espírito Santo é perfeito. Eu faço pergunta a Deus, entendeu? Mas algumas eu tenho resposta, outras não. Foi que Paulo questionou. Me tira esse espinho na carne. Paulo orou 3 vezes. Deus respondeu para ele, o Criador, né? Yahweh, respondeu para ele, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Ou seja, Deus estava querendo falar para ele que quando ele é fraco, ele é forte, porque o poder de Deus se faz na fraqueza de Paulo. Está querendo dizer que o ser humano tem que se humilhar e ser totalmente humilde, sabendo que ele é totalmente dependente do Criador, que ele não faz nada por ele próprio. Entendeu? Se você fizer tudo na força do seu braço, você vai fracassar. O cristão vai fracassar. Entendeu? Então você é totalmente dependente do Criador. Então, vai ter coisa nesse mundo que você não vai entender da palavra, mas mesmo assim é uma opção você crer. É a mesma coisa, Deus fala para você perdoar o seu inimigo. Não é um sentimento perdoar os seus inimigos. É um mandamento do Senhor. E você decide perdoar porque você escolheu obedecer a Deus, a perdoar. Porque Cristo falou, se você não perdoar, o Pai que está no céu não perdoará você. Então, pela sua força carnal, você não consegue perdoar os seus inimigos. Aquele que te faz o mal, que te prejudica, que faz mal para os seus entes queridos. Mas com o poder do Espírito Santo você consegue. Só com o poder do Espírito Santo você consegue. Senão você não vai conseguir. E às vezes a pessoa é novo convertido, ela não consegue perdoar, mas lá na frente ela vai ser capacitada por Deus a perdoar. E às vezes também você não vai, mesmo você sendo capacitado, você não vai perdoar a pessoa na hora, porque nós somos seres emotivos. Entendeu? Nós somos seres humanos, então
não, é surreal você querer que uma pessoa faça uma atrocidade com você e você perdoa na mesma hora. Mas se você é um servo de Deus, é um regenerado, é um nascido de novo, lá na frente você vai meditar e vai perdoar. Perdoar não é aceitar o que a pessoa fez com você, não é conviver com ela. Perdoar é não guardar rancor, pôr no esquecimento e dar a oportunidade da pessoa se arrepender e talvez ela até se converta a Cristo, reveja o seu conceito, a sua maldade que ela fez e mude de vida e ela tenha a salvação eterna. Quem é você para não querer que a pessoa se arrependa? Só porque ela fez uma atrocidade com você? Sim, no homem natural, por isso que o homem natural não compreende as coisas de Deus, porque ele parece loucura. Só o homem espiritual discerne bem tudo e ele de ninguém é entendido. Porque o homem natural não entende o homem espiritual. Porque o homem espiritual tem a mente de Cristo. Não é que ele é perfeito como Cristo, mas ele pensa igual Cristo. Ele pensa mediante guiado pela palavra. Entendeu? Então, se você falar coisas espirituais para o homem natural, você não vai, ele não vai conseguir te compreender. Agora, se ele tiver uma essência boa, porque tem ser humano que a Bíblia fala que nunca vai se converter, que a essência dele é má. Tem ser humano que vai se converter, que a essência dele é boa. Mesmo ele tendo errado e fazendo coisas às vezes malignas, ele tem uma essência. Só que se essa essência se manifestar, ele se converte. Entendeu? Foi assim com o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo não mandou muitos cristãos para a morte e depois não se converteu? Não aceitou a Cristo? O romano não matou muita gente lá, até criança não se converteu? Eles arcaram com a consequência dos atos dele. Mas aqui na terra, mas eles se converteram e foram salvos. Quer ver? O outro que não aceita, que não se converte nunca, você fala que, não, que quanto a vida há esperança. O ladrão da cruz se converteu no último minuto, irmãos. Agora, tem uns que não vão se converter, que vão se perder. Na Bíblia fala, eu duvido, tá aí Caim. O que você fala de Caim? A essência dele era má. Deus deu a oportunidade. Deus falou para Caim, se bem fizeres não será aceito. Ele que não quis, ele recusou a graça e a misericórdia de Yahweh. Ele recusou. Foi uma escolha dele. Entendeu? Se perdeu. Já Abel já se salvou. Ele ofereceu o sacrifício que agradou o Criador. O Abel ofereceu sacrifício agradável ao Senhor. Caim ofereceu o fruto do seu braço, do seu trabalho. Porque quando Abel sacrificou o animal e ofereceu ao Senhor, estava apontando para Cristo. Que ele era pecador, precisava de Salvador. Já o Caim não, ele estava querendo dar um sacrifício da força do seu braço e das suas obras. Por isso que eu falo que a gente é salvo por graça, pelo que Cristo fez por nós, não pelas nossas obras de justiça. Porque pelas obras da lei e da justiça própria nossa, ninguém vai ser salvo. Entendeu? E a pessoa não compreende isso. Quando eu falo, então, Deus mesmo sabendo que Satanás ia pecar, ele já tinha um plano arquitetado da salvação, que era enviar o Filho para morrer por nós, para que todo aquele que nele crê, em Cristo, tenha a vida eterna. Seja resgatado das trevas, porque quando a gente não era convertido, a gente andava nas nossas obras más, era filho da ira por natureza, porque o pecado entrou em nós. Quando Deus nos enviou para cá e ele sabia aqueles que vão se converter e aceitar Cristo e os que não vão, Deus nos enviou já sabendo que a gente ia vir para o mundo contaminado com o pecado. Porque quando Cristo veio, ele veio não de relação de intimidade entre homem e mulher, ele veio pelo Espírito Santo. Então ele veio puro, ele não podia nascer de uma relação, porque a relação sexual foi pervertida e contaminada. Então todos os seres humanos, exceto Cristo, nascem de relação sexual. Então, entre o pai e a mãe. Então, o que acontece? Nós já vemos para o mundo contaminado com sangue, porque o sangue foi contaminado com pecado, é como uma doença que a gente adquiriu, entendeu? Então, só por meio de Cristo a gente é curado. Então, quando Deus criou Satanás, Deus sabia que ele ia pecar? Sabia, porque ele é onisciente, mas mesmo assim ele quis criar. E para usar Satanás para os planos de Deus. Porque, por isso que Efésios fala, como tão grande a sabedoria de nosso Senhor, como que é a largura, a profundidade da sabedoria de Deus, que ninguém pode compreender. Como é excelente a sabedoria do Senhor. Porque você pode não compreender porque Deus criou o inimigo, sabendo que ele ia pecar, você pode não compreender porque ele criou o ser humano, ele criou tudo por amor.
Até ele amava o Lúcifer. Tanto é que Lúcifer era coberto de joias topável, de pedras preciosas. Ó como caísses, ó estrela da manhã. Tu que era coberto de topázio, de pedras preciosas, diz o profeta Isaías e diz também, acho que Ezequiel tá isso também, né? Cair só a estrela da manhã. Porque tanto é que ele era chamado de estrela da manhã, que hoje esse título é só pronunciado a Cristo. Entendeu? Então, Deus amava os anjos, amava as criaturas, o ser humano. Deus criou para povoar o céu. Deus sabia assim que ele ia se corromper. Hoje, só que Deus já tinha um plano para usar, porque o inimigo, na verdade, ele tem que pedir permissão para Deus para fazer qualquer coisa. Tanto é que ele, para atacar Jó, ele fez com a permissão de Deus. Deus falou, só não afeta a vida. E por que Deus permitiu? Pra gente aprender, pra gente ser provado. A fé tem que ser provada, irmãos. Entendeu? Só que nem todos concordam com isso, nem todos creem, e é o direito de cada um, irmão. Eu não estou julgando que se a pessoa não quiser acreditar na minha explicação, não quiser concordar, tá livre. Aqui não é uma imposição, não. É autoanálise e reflexão, como eu sempre falo. Entendeu? Então, por exemplo, falando, dando um pitaco aqui, Deus criou sabendo que a gente ia pecar, mas já tinha um plano. Então Deus tem tudo arquitetado. Muitos podem falar que Deus é ditador, é cruel por arquitetar tudo isso, porque a gente, na nossa limitação humana, a gente não compreende certas coisas. Por que Deus permite que aconteça catástrofe com pessoas boas morrem cedo, por que crianças acontece coisa com criança? Por quê? Não é que Deus permite, mas a culpa não é de Deus, é do pecado que entrou, que corrompeu o homem. Entendeu? E Deus vai julgar tudo isso no final, irmãos. Ele vai julgar essas coisas. Só que tem que ser no tempo dele. Ele tem o plano. O que corrompeu a humanidade foi o pecado que entrou no mundo. Foi a escolha errada que o ser humano fez, por dar ouvido à serpente. Entendeu? Por dar ouvido à serpente figurativamente, ouvido a Satanás. Bem, melhor dito, né? Porque a serpente é só um símbolo. Né? Não foi a serpente, foi o diabo, o Satanás. Entendeu? Então, Deus já tinha arquitetado o plano, mas tinha que acontecer tudo isso. É igual, às vezes a gente sofre na vida, passa por sofrimento e tinha que a gente passar. Muitos vão para Deus por amor, outros têm que passar pelo sofrimento. Outros não vão se converter nem com sofrimento. Entendeu? Então, Deus, ele criou a criatura mesmo sabendo porque Deus quer povoar a terra e quer demonstrar o seu amor ao ser humano. Quer demonstrar o seu amor a toda a sua criatura, até os anjos. Entendeu? Por isso que ele criou, mesmo sabendo. Mas ele também sabia do mesmo jeito. Por que ele criou? Que mesmo sabendo que Satanás ia se corromper, ele ia enviar um outro que não ia, que é Cristo. Mesmo ele sabendo que o ser humano ia pecar, ele ia saber que muitos iam aceitar Cristo e ia aceitar a salvação. Então, ele ia perder algumas criaturas dele, mas ia ganhar outras muito mais em número. Porque Deus é soberano em tudo. Então, vai ter muito mais salvo do que perdido, somando desde Gênesis a Apocalipse. Mas no final dos tempos vai ter mais perdidos do que salvos. Entendeu? Mas mesmo o número de perdidos no final dos tempos, não, perdão, não vai ultrapassar o número de salvos desde Gênesis até aqui. Porque desde Gênesis até aqui tem mais de 5 mil anos. 4 ou 5 mil anos. Entendeu? Então é muito tempo. É muita gente que passou por esse mundo. Entendeu? Então, e falando já disso daqui, eu falo assim também, dando uma outra pitadinha, da soberba. Porque a soberba, quando você não entende as coisas, por que é onde que eu entro na fé? O que é fé? Você tem coisas que mesmo que você não entenda, Hebreus, carta aos Hebreus diz assim: fé é o firme fundamento e a convicção e a certeza de coisas que se esperam e de coisas que você não se vê. Você vê Deus na sua frente? Não vê. Eu não vejo, mas eu creio que ele existe. Hoje você vê Yahshua na sua frente? Não, mas você creu que ele veio em carne e osso, morreu no nosso lugar para pagar nossos pecados. Por isso que Cristo falou, bem-aventurado aqueles que crê sem ver, porque Tomé tinha que crer, ver para crer. Aí ele falou para Tomé, bem-aventurados aquele que crê sem ver. Então, vai ter coisas que a gente não vai entender,
mas pela nossa essência boa que tem em nós, a gente mesmo sem entender, mesmo partindo desse mundo sem entender tudo, a gente opta por crer, porque a nossa essência divina está em nós. Agora vai ter pessoas que não vai crer porque a essência dele é má, entendeu? E ele igual a de Caim, entendeu? Muitos vêm da descendência de Caim e não vão se converter, infelizmente. Não é que Deus destinou a pessoa para se perder, a própria pessoa que se destina, como Deus é onisciente, sabe que não vai aceitar a salvação, aí Deus encaminha a pessoa para onde ela escolheu ir, longe de Deus, que é a perdição eterna, entendeu? Ela rejeitou a salvação por meio de Cristo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, entendeu? Então é isso. Então Deus, mesmo sabendo que a humanidade ia se corromper, que o inimigo ia enganar a humanidade, mas ele tinha um plano de salvação. Por isso que ele mesmo assim ele insistiu em criar a humanidade e criar Lúcifer, e ele vai, mesmo o Satanás não tendo salvação, Deus é onipotente, onipresente e onisciente. Ele usa Satanás para o propósito dele, para os planos de Deus. Por isso que, como infinita e majestosa e longínqua e profundidade são das sabedorias de Deus. Quem é que pode dar conselho a Deus? Quem pode compreender o Criador? A coisa criada quer questionar o Criador? Não dá, né, irmãos? Nós somos limitados. Então a fé verdadeira é isso. Vai ter coisa que Deus vai revelar na palavra que nós vamos entender para a salvação e para a piedade. Vai ter coisa que é desígnio de Deus que nós não vamos entender aqui só na glória, mas mesmo assim a gente escolhe crer, porque a nossa essência é boa. Vai ter aqueles que não vão escolher não crer. Entendeu? Então é isso. E aí, falando um pouco da soberba, porque o maior pecado de todos, todo mundo é pecador, todo mundo precisa do Salvador, mesmo aquele que não quer crer, certo? Só que acontece o seguinte, por que Deus não permite que alguns fiquem ricos? Por que Deus não permite algum de prosperar financeiramente? Você prospera assim, que você tem uma família boa, você tem boa relação, os irmãos que Deus põe no seu caminho são irmãos genuínos, você prospera em várias áreas, mas não financeiramente. Porque Deus é onisciente, porque Deus olha dentro de cada um de nós. Eu oro assim, Senhor, se alguma coisa que eu venha pedir para o Senhor vai me fazer me afastar dos seus caminhos e do Senhor, então não me dê. Entendeu? Porque o coração do homem é corrupto. A Bíblia fala que é desesperadamente corrupto. Que maldito o homem que confia no homem. Não é só o homem que confia em outro homem, em outro ser humano. O homem aqui é ser humano, homem e mulher, tá? Mas maldito o homem que confia na força do seu braço e não confia no poder do Senhor. Porque a gente tem que confiar em Deus, não na força da nossa capacidade intelectual, de sabedoria humana, na nossa força física. Tem que confiar no Senhor, no poder do Deus glorioso, do onipotente, daqueles que nos guia mediante o Espírito, não em nós mesmos. Nós podemos confiar em nós porque Deus nos capacita com a confiança nele, entendeu? Então, muitos, Deus não dá as coisas porque às vezes Deus está nos protegendo, ele não dá por ruindade. Porque se ele der, pode ver na história desde Gênesis para cá, irmãos, se você estudar a Bíblia, quanto mais Deus deu a coisa, mais o homem se corrompeu. Entendeu? Por quê? Por causa do orgulho, o homem é soberbo. O homem fica soberbo. Veja Nabucodonosor. Deus instituiu ele rei, o que ele falou? Construiu a Babilônia para o deleite dele. Essa maravilha, pro meu deleite, eu sou soberano. Nabucodonosor, ele se glorificou a ele mesmo. Não deu glória a Deus, glorificou. Por isso Deus humilhou ele e fez ele comer capim. Até quando ele reconhecesse que tudo vem de Deus e não vem dele, não vem da capacidade dele, que Deus instituiu ele lá como rei para ajudar o seu próximo, para servir o povo e para ele dar glória a Deus, não dar glória a ele mesmo. E a maioria do ser humano faz isso. Ela começa dando glória a Deus. Aí quanto mais Deus enriquece ela, aí ela fica soberba, se desvia de Deus e dá glória a si próprio. Entendeu? Começa a se vangloriar, começa a se assoberbar, ficar orgulhoso, lembrando que o pecado fatal foi o orgulho, que levou Satanás à queda. E o mesmo pecado ele incentiva a gente a fazer.
Por isso que, às vezes, a gente comete os nossos pecados e Deus não aprova o pecado, ele é contra o pecado. Só que o pior de todos, às vezes, não é o nosso pecado só carnal, é o engano. O engano é o pior de todos. Por isso que Cristo frisou muito no engano. Nos últimos tempos, ele falou dos sinais de guerra, rumores de guerra, pai contra filho, filho contra pai, mas ele deu mais ênfase ao engano. A apostasia, a desistência da fé. Por quê? Porque foi assim que veio a ruína, pelo engano. E o anticristo e Satanás não vai vir como ditador, atacando primeiro pela força. Ele vai vir com sutileza, com a falsa paz, com engano, com doçura. Depois que ele não convencer alguns que está em Cristo, aí que ele vai perseguir com ditadura, com perseguição, com morte. Mas nos primeiros 3 anos e meio ele vai vir com doçura, com um vestido de anjo de luz, vestido de salvador da pátria. Por isso que ele vai ganhar muita massa. Entendeu? Vai ganhar muita gente. Ele vai se passar pelo Salvador, por Cristo. Entendeu? Então é no lugar dele. Então, foi assim que Satanás enganou Eva. Com astúcia, com engano. Ele falou, foi assim que Deus disse, não comereis desse fruto, porque morrerás? Certamente não morrerás. Ele falou com mansidão, irmãos. Certamente não morrerá, porque Deus sabe que a partir do momento que comeres desse fruto, seus olhos abrirão e sereis como Deus. Ó, foi a mesma coisa que surgiu dentro dele, o orgulho. Ele, no momento algum, Satanás falou que ele queria ser mais que Deus, que ele sabia que não podia. Ele falou que queria se igualar a Deus. Porque quando Satanás caiu, ele falou assim, ó, lá em Gênesis: subirei ao alto céu, serei semelhante ao Altíssimo. Olha aí, ele queria ser igual a Deus. Sentarei nos altos céus. Então, é o mesmo pensamento que ele pôs em Eva. É a mesma tática que ele usa hoje. Entendeu? Só que de maneiras diferentes. Ele falou para Eva: a partir de que comer desse fruto, certamente não morrereis, mas seus olhos se abrirão, sereis como Deus. Olha, o mesmo que estava no coração dele, ele pôs no coração de Eva. Entendeu? Aí ele falou a mesma coisa para Semírides, mãe de Nimrod. Ó, você pode ser seu próprio Deus ou fabricar um Deus para você. Entendeu? Para ser semelhante, você pode ser seu próprio Deus. Olha o que ele põe no coração. E a mesma coisa para Nimrod, que criou a torre. Não, ele não ia chegar até o céu com a torre, irmão. Não é isso. É figurativamente. Nimrod queria desobedecer a Deus. Queria fincar o seu nome na terra. Para se igualar. É a mesma coisa. Domiciliano. Nero. O que Domiciliano, o imperador romano, falava? Ele falava assim: eu sou Deus. Cara, ele é Deus? Ele falava que era Deus. Então, a mesma coisa fizeram o faraó. O faraó se achava Deus na terra. Entendeu? Então, isso vem de Satanás. É Satanás que curte isso no coração das pessoas. Por isso que tem que ter humildade. Cristo fala da humildade. Prega muito a humildade. Porque quanto mais coisa o Deus dá para o ser humano, mais chance do ser humano se corromper, se gloriar e ter orgulho e sair dos caminhos de Deus é maior. Veja Salomão, com toda a sabedoria que Deus deu a Salomão. Isso tudo é para a gente aprender. Olhar para essas coisas e aprender. Ter visão espiritual para não se corromper, não repetir o mesmo. Ó, a sabedoria que Deus deu a Salomão, e Salomão adorou outros deuses. Teve várias mulheres que adoravam outros deuses e se corrompeu, irmãos. Depois, no fim da vida dele, falou: tudo vaidade. Vaidade de vaidade. Tudo vaidade. Não serviu de nada. O que adiantou tudo que eu conquistei? Tudo isso daqui, todas essas obras terrenas. Tudo vaidade. Tudo vaidade. O que importa é a salvação. É estar perto de Yahweh. Né? O resto nada importa nesse mundo. Nada. Tudo vaidade. Tudo vaidade. Entendeu? Você ser querer melhor que o outro. Você ter fama. Você ter status. Você ter... Esse mundo é ilusório. É Matrix. Tudo vaidade, irmão, tudo vaidade. Se você não tiver Deus dentro de você, nada que você conquista tem valor algum. Nada vai te salvar, nada vai te servir. Entendeu? Tudo vaidade. Você pode ver, Saul caiu no orgulho. Até Davi, o rei Davi, que era o segundo coração de Deus, o que aconteceu com ele? Ele se assoberbou. Porque ele, se achando rei, na condição de rei, ele achava que podia tomar a mulher de Urias. E como fez. E ainda mandou Urias para a morte. Entendeu? Então isso não foi soberba? Mas ele se arrependeu.
certo? Ele se arrependeu a tempo, colheu o fruto das consequências do seu ato, mas foi salvo, entendeu? Mas para você ver, ó, o que a gente aprende com isso? Que todos nós podemos falhar, por mais sábio que a gente seja, por mais tendo o Espírito Santo, mesmo a gente tendo o Espírito Santo, a gente pode falhar, porque a gente tem a carne, entendeu? Então, a gente tem que vigiar, ser constante, orar sem cessar, vigiar, buscar Deus na palavra e ter humildade. Se Deus te der, amém. Se Deus não te der, amém também. Porque você está vivo, você está respirando, você anda. Tem gente que não pode andar, irmãos. Tem gente que está na cama, vegetando. Né? Só respira, mas está vegetando. Louvai aos céus, porque você está vivo. Louvai ao céu. Tem gente que mora no barraquinho, mas tem um barraquinho para se esconder da chuva. Tem gente que tá feliz com o barraquinho. Tem gente que é rico, mas vive em pé de guerra brigando um com o outro. Entendeu? Então, se tem sapato no pés e com o que se cobrir, e o teto para onde morar, tá com isso contente, diz o apóstolo Paulo. Se Deus quiser te prosperar, também se fique contente com a prosperidade também. Então, você tem que estar contente por ter Deus. É o maior tesouro, por ter sua salvação. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Entendeu? Então, o orgulho e a soberba, tem muitos aí que é soberbo. Ó, tem uns que eu sigo no canal do YouTube, eu falei isso com meu primo, meu irmão em Cristo hoje, que eles se assoberbam, eles pregam de acordo com a escritura quase tudo. Só que aí, o que acontece? Ele fica, quando você vê que a pessoa fica falando muito ela se põe como sábio acima dos outros. Ah, eu sei, vocês são tudo analfabetos funcionais, só eu sei. Só eu, porque eu estudei hebraico, que eu estudei grego, que eu sei, que eu, isso, quando a pessoa coloca muito eu, não é como você dizer, eu vou ali já venho, eu vou fazer isso aqui. Não, é um eu de soberba, de arrogância. Eu. Entendeu? Aí você passa a não dar glória, você nem percebe que está sendo soberbo. Você acha que você está sendo humilde. Mas você está se pondo, porque ninguém sabe mais do que ninguém, irmãos. Tá certo que todos têm um nível de conhecimentos espirituais bíblicos mais avançado que os outros. Mas você tem que manter o pezinho no chão. Não é porque você tem esse conhecimento que você tem que se achar melhor como ser humano que o outro. Não é porque Deus te revela as coisas, porque o espinho na carne de Paulo revela isso. Para Paulo não se assoberbar, foi-lhe posto o espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás para esbofetear Paulo. Para que ele não viesse a ficar soberbo com a revelação que ele recebeu de Deus. Muitos se assoberbam. Muito, Deus dá muita revelação ou prospera financeiramente, se esquece de Deus. Começa a se achar melhor que os outros, começa a perder a humildade, começa a se desviar do caminho de Deus. Entendeu? Por isso que às vezes as pessoas não entendem porque que Deus, às vezes, mesmo você sendo uma pessoa boa, você não consegue prosperar. Às vezes Deus está te protegendo. Porque ele sabe se ele te der aquilo ali, vai desviar dele. Você vai ficar soberbo. Entendeu? Deus é onisciente, ele ora dentro de você. E aí as pessoas se revoltam contra Deus. Se contente com o que Deus te dá. Não fica olhando para o outro que tem mais. Se Deus achou que ele tinha que ter, vai ter. Olha os governantes aí que Deus coloca. Tem gente que Deus coloca no governo, irmãos, para servir o povo, para ajudar o povo. O que acontece com eles? Eles enriquecem, ficam soberbos, se desviam e se corrompem. Olha aí a prova. Tem governo que quer fazer o que é certo e ele some, né? Não sei se vocês me entendem, não posso falar aqui, né? Por quê? Porque o mundo político é podre, entendeu? Então, você pode ver que os reis da terra, tudo começaram bem e depois se desviaram. Não todos, né? Teve uns que começaram malignamente mesmo e terminaram malignos. Morreram com a malignidade, se perderam. Mas teve uns que começaram bem e se desviaram, entendeu? Às vezes você fala assim, eu devia ter conhecido Deus antes. Tem pessoas que conhecem Deus desde pequeno, andam no caminho de Deus e chega lá no final das contas e se desvia. Tem outros que conhecem Deus desde pequeno e morrem com Deus, crendo em Deus. Tem outros que conhecem Deus muito à beira da sua morte, se converte e é salvo. Tem outros que conhecem Deus de pequeno e se desvia. Então, você não tem que ficar olhando para essas coisas. Você tem que dar glória a Deus por ter conhecido Deus. E se Deus te dá, Deus. Se não te dá, Ele te deu a vida eterna. É isso que importa. E você tem ar para respirar, você tem roupa para se vestir, você tem o trabalho para pagar suas contas e está contente com isso. Se Deus te dá a oportunidade de evoluir e Ele te permitir, amém também. Entendeu? Está contente em qualquer circunstância. Paulo falava,
sem ter abundância, sem ter fartura e sem padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Entendeu? Então, às vezes é melhor que Deus não me dê prosperidade, porque se Ele me der e eu ficar soberbo e desviar do caminho e se achar melhor que os outros, aí eu prefiro não ter, então, entendeu? Para ficar no caminho de Deus, me manter humilde, entendeu? Porque o nosso coração é falho, nós temos a carne ainda, né? Podemos nos desviar, mesmo que você seja salvo por reino celestial, isso não quer dizer que aqui na terra você não desvia. Tem situações na Bíblia que Deus tirou tirou a vida da pessoa, tirou a pessoa da terra, para ela não continuar dando mau testemunho. Ela foi salva. Lembra que Paulo falou, eu vou entregar, teve lá em Carta aos Coríntios que Paulo fala, eu vou entregar a carne ou o corpo a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo. Porque a pessoa ali estava dando mau testemunho para os outros irmãos. Ela tinha crido em Cristo, ela tinha aceitado Jesus verdadeiramente, mas deixou a sua carne dominar e dar mau testemunho para os irmãos. Aí Deus preferiu tirar a vida dela, deixar Satanás tirar a vida para ela salvar a alma. Tem outros que vai perder a alma, vai ganhar a vida, vai viver muitos anos, mas vai perder sua alma. Que adiantou? Muita gente não entende essas coisas. Mas qual que é a fé verdadeira? Tem coisa que eu não entendo da palavra de Deus, mas eu prefiro crer mesmo assim em Deus como Salvador, como meu Criador, obedecer a palavra. Vai ter coisas que eu vou tropeçar, que eu vou falhar, mas eu creio pela minha salvação em Cristo, pela minha fé em Cristo, que eu vou ser regenerado, que Deus vai me dar um novo corpo, que Deus vai completar a boa obra que começou em mim. Aqui na terra ninguém vai ser perfeito, irmão. Entendeu? A gente vai falhar. Só que a gente não vive pecado, cristão. A gente peca eventualmente, mas a gente luta contra a nossa carne. Mesmo que tem coisas que a gente questione, que a gente não entenda, eu ainda prefiro crer no Criador do universo. Quem sou eu para questionar? Eu, a criatura, questionar o Criador. Vai ter gente que vai optar por crer, mesmo sem entender. Outros, isso que é a fé verdadeira. É você crer que Deus está contigo, que Deus existe, que Deus... você escolhe crer mesmo sem entender certas coisas. Mesmo que Deus não te revele alguns desígnios dele, mesmo assim você escolhe crer, porque a sua essência é boa. Agora vai ter aqueles que vai escolher não crer. Vai querer questionar, vai querer falar que Deus não existe, que a Bíblia é uma farsa, entendeu? É isso, esse é o vídeo, tá bom? Muito obrigado, compartilhe o vídeo, deixa o like, badala o sininho de todos, se inscreva quem não é inscrito. Até o próximo vídeo. Amo todos vocês em Cristo.